Meu nome é Alessandra e eu resolvi montar esse canal para que a gente possa pensar algumas coisas a respeito de gênero, mulher, mercado de trabalho, gestão de tempo, tantas questões que a modernidade trouxe para a mulher e que definitivamente a gente fala sobre elas e sempre nos resta um saldo de dúvidas. Eu sou pesquisadora da área de gênero e mercado de trabalho, olho com bastante propriedade para a questão que é a questão racial e quais são os impactos dessas questões todas na vida da população negra, e vai ser essa a finalidade desse canal. No encontro de hoje, a gente vai começar a falar de um tema que é um tema muito caro e que a gente tem visto crescer nos últimos meses na mídia, infelizmente de uma forma que não é uma forma positiva, que é a questão da violência doméstica. Mas a gente vai tratar disso pela perspectiva do será que é amor? Será que é amor? Tantas vezes a gente escuta aquele disse-me-disse, que pode ser que aquela mulher apanhe e que de alguma forma ela goste daquilo. Mas será que a gente já se perguntou se ela tem saída? Ou se ela conhece uma saída? Ou se ao longo da história dela aquele foi o único caminho e o único retrato de amor que ela conseguiu constituir? Então a gente vai conversar um pouco sobre isso, a gente vai repensar um pouco o que é essa violência doméstica, qual que é o papel da mulher, se é essa mulher companheira, a mulher esposa, se é a mulher mãe, a mulher tia, a mulher avó, a menina que se tornará mulher, qual é o impacto da violência na vida dessas mulheres e qual que é o impacto dessa violência também na vida dos homens. Porque tanto a mulher que é agredida precisa de cuidado, quanto o agressor também precisa de cuidados. Então vamos lá. Primeira coisa é a gente entender que o ciclo de violência, na verdade, ele se estabelece de mansinho. O ciclo de violência não é nada que nasça num piscar de olhos. Primeira coisa que a gente vai olhar é justamente como é que começa esse ciclo de violência. Esse ciclo de violência começa primeiro com agressões verbais. Em regra, gritos, xingamentos, maledicências, coisas que no cotidiano vai minando a pessoa que está na condição de agredida. E até que num belo dia, pá, ela é empurrada. E depois dos empurrões vão começar a vir as agressões físicas, das agressões físicas tapas, pontapés, às vezes murro, e isso vai numa crescente dia após dia. Em regra, dentro do ciclo de violência, para além da primeira etapa que a gente já conversou, que é a etapa no qual a gente tem aí os xingamentos, a gente tem as ofensas, a gente tem a segunda etapa que aí já começa a se consolidar, na verdade, numa violência que seria uma violência física. Depois a gente tem na próxima etapa, uma etapa que é a chamada etapa da lua de mel. E nessa etapa da lua de mel é o momento em que o agressor, em regra, ele vai se fazer de coitado, ele vai de alguma forma presentear, ele vai de alguma forma seduzir para que essa mulher acredite que vai passar. Só que daí a pouco o ciclo de violência começa a se consolidar de novo. O ciclo de violência começa a se reestabelecer no cotidiano e de novo vai passar pelos xingamentos, vai passar pelo processo de diminuição e depois logo em seguida de novo vem os tapas, de novo vem os socos, e às vezes isso acontece na frente das crianças, isso acontece na frente de estranhos, e aí a gente ainda tem aquele dilema que de briga de marido e mulher ninguém mete a colher. Não mete a colher como? Olha a quantidade de mulheres que a gente tem visto sendo assassinadas, e aí pensando na estrutura que é a estrutura do Estado, a gente tem um Estado que também não consegue dar conta de atender os chamados, muitas vezes na velocidade que é necessário ser atendido. E esse ciclo de violência vai se consolidando, às vezes até acontecer o pior. E aí, ainda pensando em ciclo de violência, em regra a gente pensa com muito mais facilidade nessa violência que é a violência física. Mas a gente precisa lembrar que existe violência física, que são tapas, socos, murros, pontapés, às vezes perfurações no corpo, queima-se o corpo da mulher com pituca de cigarro, entre tantas outras coisas. Mas a gente também tem a violência moral.
Nessa violência moral, você vai ter os xingamentos, você vai ter a diminuição do potencial de crescimento dessa mulher, você vai ter, na verdade, ações que vão minando a autoestima dessa mulher e o cotidiano dela. Então é aquele prato de comida que ela fez com todo o amor que de repente vai para o chão, vai para a lata de lixo. São as ofensas, são as maledicências, são as desconfianças. Além disso, você tem a violência que é a violência econômica e que, em muitos casos, está por detrás de toda a estrutura da violência e da dificuldade dessa mulher de conseguir se livrar do ciclo de violência. Por quê? Porque às vezes ela tem muito medo de não conseguir trabalho, ela tem muito medo de deixar os filhos em condição de não provisão, ela tem muito medo do que vai acontecer quando ela já não estiver mais ao lado desse companheiro, quando ela não estiver mais ao lado desse filho. E aí, pensando em crianças, na verdade, além do medo do agressor, você também tem a ausência de condições dessa criança dentro do processo decisório. E às vezes você não tem uma outra família que também possa receber essa criança. Você tem a violência psíquica, e aí a violência psíquica ela vai se consolidar numa série de ações e omissões que têm a mesma finalidade de minar, de não permitir que essa autoestima se consolide, de não permitir que essa mulher de alguma forma avance e que se sinta segura. Então, pensando em todo esse arcabouço que constitui o ciclo de violência, a gente percebe o quanto o ciclo de violência está presente no cotidiano das pessoas e o quanto é difícil perceber muitas vezes que esse ciclo de violência está presente e que ele precisa ser quebrado. E aí, em regra, todas as vezes que a gente ouve falar de ciclo de violência e de cuidado a partir desse ciclo de violência, a gente pensa em cuidar do feminino. Inclusive, a gente tem a própria Lei Maria da Penha, que é uma lei que veio para alterar, na verdade, como é que se trata a questão da violência. Se você não souber como é que funciona a questão da Lei Maria da Penha, a gente pode, em um outro vídeo, tratar disso. Vai ser super bacana entender um pouco da história da Maria da Penha, como é que se consolidou, por que a Lei Maria da Penha é tão importante e por que ela garantiu, na verdade, mais segurança para as mulheres que estejam em condição de agressão. Pensando no agressor, a gente também precisa cuidar da saúde psiquiátrica desse agressor. Em regra, por trás de um agressor, você tem uma história de agressividade, você tem uma história de omissão, você tem uma história de dificuldades que não cabe a nós julgarmos, mas que cabe a nós, enquanto sociedade, repensarmos como é que a gente vai cuidar disso. Fica aqui o nosso primeiro vídeo. Eu espero que vocês tenham curtido e que a gente tenha a oportunidade de ter outros diálogos para tratar das questões de gênero, para tratar de mulher e violência, para tratar de homens e violência, para tratar de mercado de trabalho, para tratar da questão racial. Temas que criam uma conectividade, infelizmente não positiva, mas necessária, que seja tratada no nosso cotidiano para que a gente consiga criar mecanismos que cortem, na verdade, esse ciclo que se consolida, que mata fisicamente, que mata psiquicamente. Curtam o nosso canal para que a gente continue gerando componentes ou conteúdo de qualidade.